Hoje se prepara, porque, olha, eu até poderia dizer que, sei lá, que eu iria falar sobre um livro, que eu iria explicar, que iria fazer uma resenha sobre, mas se tratando desse autor, você troca todos esses termos por traduzir, porque é exatamente isso que a gente faz quando tenta abordar alguma obra dele. E com o perigo, inclusive, de ficar tão técnico quanto ele ainda por cima. Porque parece que ele fala uma outra língua, sei lá, talvez acadiano, hebraico, sírio-aramaico, não sei. Só sei que não é uma tarefa das mais fáceis falar sobre um livro dele como eu vou fazer aqui hoje, tá? Então, só pela tentativa, eu acho que já mereço aí sua inscrição, caso ainda não seja inscrito ou inscrito, seu like aí no vídeo, sua audiência e paciência para me acompanhar até o final e aprender um pouco mais do que esse autor quis dizer nesse livro. Que livro, Adriano? Capitalismo Monopolista e Serviço Social, do José Paulo Neto. Que inclusive tem link na descrição do vídeo, tá? Caso você, estudante, se interesse e queira comprar essa obra com ótimo preço lá na Amazon. E inclusive vai estar ajudando o meu canal. Então vamos lá? Bom, José Paulo Neto, né? Renomado autor aí, pensador do serviço social, dispensa apresentação, todo mundo conhece, todo mundo que é da área. Então, ele se destaca pelas suas análises críticas e perspicazes sobre as estruturas sociais. Esse livro, publicado ali num contexto de transformações socioeconômicas profundas, digamos assim, ele vai oferecer uma visão bem singular do papel do serviço social dentro do panorama do capitalismo monopolista. Tá, Adriano, mas o que é capitalismo monopolista? Então, capitalismo monopolista é uma fase evolutiva do sistema capitalista que vai se destacar pela concentração, pelo controle de recursos, pelo controle da produção, pelo controle do mercado, por um número ali bem reduzido de grandes corporações. Nesse estágio, as empresas, ao invés de competirem ali num mercado aberto, um mercado mais igualitário, não, elas buscam dominar setores econômicos específicos, formando oligopólios e monopólios. Isso vai resultar num controle maciço sobre a produção, sobre os preços, consequentemente, sobre a economia. Essa concentração de poder econômico não apenas vai restringir a concorrência, mas também vai influenciar as políticas e regulamentações governamentais. Então, as grandes corporações elas passam a ter voz ativa na definição ali de regras e diretrizes, moldando as estruturas políticas e sociais. Então, o capitalismo monopolista é uma fase do capitalismo que frequentemente vai resultar em desigualdades econômicas e sociais bem acentuadas, ampliando a lacuna entre os detentores do poder econômico e a maioria da população. Então essa obra do Zé Paulo Neto é forjada no caldeirão da história, influenciada pelas ondas de transformações do século XX. O autor vai se debruçar sobre um período marcado por intensas mudanças na economia, na sociedade, nas relações de poder. Então é dentro desse contexto de ebulição e redefinições que o autor vai traçar seus argumentos, suas teorias. A ascensão do capitalismo monopolista, as lutas ali por direitos civis, as mudanças estruturais que foram moldando as ideias do Zé Paulo Neto, foram impulsionando ele a examinar a dinâmica entre o serviço social e esse cenário de transformações profundas. Então a gente pode dizer tranquilamente que adentrar nas páginas desse livro é o mesmo que mergulhar não só na análise perspicaz do serviço social, mas também na compreensão profunda das interseções entre o capitalismo monopolista, né, que foi aquela fase, e a prática do serviço social. Então o capitalismo monopolista, que foi um marco fundamental no desenvolvimento econômico e social, é mais do que um simples estágio do sistema capitalista. A gente poderia dizer que ele é um fenômeno complexo e intricado que redefiniu ali as relações comerciais e as estruturas de poder. Nele reside a consolidação do controle por um número limitado de grandes corporações, as quais detêm uma participação bem dominante ali nos seus respectivos mercados. Esse fenômeno de monopolização levou à formação de oligopólios e monopólios, restringindo a competição e exercendo enorme influência sobre as economias.
Então esse novo modelo econômico, ele transformou radicalmente a dinâmica financeira e social. O surgimento ali de mega conglomerados, a consolidação de cartéis, a verticalização das estruturas de produção são apenas algumas das manifestações desse sistema. Essa concentração de poder econômico, ela repercutiu não apenas nos mercados, mas também na sociedade em geral. Mudanças estruturais profundas, desigualdades acentuadas, reconfigurações no mercado de trabalho, por exemplo, são algumas das marcas deixadas pelo capitalismo monopolista. Então, assim, a gente entender o capitalismo monopolista vai muito além dos seus fundamentos econômicos. Exige também uma análise das suas implicações sociais, das suas implicações políticas. É dentro desse panorama de concentração de poder e de mudanças estruturais que o José Paulo Neto vai situar suas reflexões sobre o serviço social. Então, analisar o serviço social no contexto do capitalismo monopolista torna-se essencial para a gente entender as nuances desse sistema, suas transformações econômicas e sociais e como, principalmente, elas vão influenciar diretamente a prática e as teorias do serviço social. Porque o serviço social ele emerge como uma expressão direta das estruturas desse sistema, gente. Então, as relações entre o serviço social e as dinâmicas do capitalismo monopolista são complexas, são profundamente entrelaçadas também. O serviço social, na sua essência, ele surge como resposta às necessidades humanas dentro de uma sociedade que é extremamente desigual, marcada pela concentração de riqueza e de poder. Enquanto o capitalismo monopolista intensifica a desigualdade e as disparidades sociais, o serviço social ele vai atuar como um agente mitigador, buscando oferecer apoio e assistência às populações mais vulneráveis. A atuação do serviço social dentro desse sistema não está isenta de complexidade, muito pelo contrário, porque muitas vezes vai se encontrar ali enredado nas estruturas que o próprio capitalismo monopolista vai estabelecer, como as políticas sociais fragmentadas, a precarização do trabalho, a focalização nas consequências ao invés das causas subjacentes dos problemas sociais. Então, o serviço social vai atuar como um mecanismo de amortecimento das crises sociais. Pronto. Mas também se encontra preso a uma lógica que, ao invés de transformar as raízes desses problemas, vai apenas amenizar seus efeitos visíveis. É como você chegar num médico com uma infecção e ele te dá um analgésico para amenizar sua dor. Beleza, vai amenizar, mas a infecção vai continuar lá, porque analgésico não trata infecção. Então é nesse contexto que eu estou falando que o José Paulo Neto vai tecer suas críticas e reflexões, explorando as tensões e desafios enfrentados pelo serviço social dentro das estruturas do capitalismo monopolista. Ele vai destacar a necessidade da gente repensar as práticas, da gente repensar a teoria do serviço social, visando uma atuação mais efetiva, mais transformadora, por exemplo, diante das raízes estruturais das desigualdades. O livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social, ele não apenas descreve a realidade existente, mas ele também levanta um olhar crítico, reflexivo sobre a atuação do serviço social dentro desse contexto. E olha, o Zé Paulo Neto ele oferece aqui críticas contundentes, apontando as limitações do serviço social, inclusive, em lidar com as raízes estruturais dessas desigualdades. Ele argumenta que muitas vezes o serviço social vai atuar de uma forma paliativa, sem confrontar de verdade as estruturas que geram e que, principalmente, perpetuam essas desigualdades. Além disso, ele vai questionar também a submissão do serviço social às políticas sociais governamentais, que ao invés de promoverem mudanças estruturais, muitas vezes mantêm o status quo, atingindo a essência das desigualdades, não atingindo no caso. Contudo, junto com as suas críticas, o Zé Paulo Neto também vai propor reflexões e alternativas. Ele vai apontar a necessidade de uma prática mais engajada, mais transformadora, que não apenas ofereça assistência, mas também busque a transformação das condições sociais que são injustas, que são desiguais. Ele vai enfatizar a importância de uma atuação mais consciente, mais crítica, mais comprometida com a mudança social. Vai propor a busca por novas estratégias ali que enfrentem, né, gente, as raízes desses problemas,
em oposição, é lógico, a apenas tratar ali seus sintomas visíveis. A analogia do analgésico lá que eu dei. Então, assim, ó, as críticas e reflexões do Zé Paulo Neto vão convidar a gente não apenas a analisar o papel do serviço social, mas também a urgência de repensar e de reformular suas práticas, buscando uma atuação mais efetiva, mais transformadora no combate às desigualdades estruturais. Então, um livro que surge como uma obra fundamental, uma obra pertinente, especialmente quando a gente considera o cenário do serviço social de agora, na contemporaneidade. A relevância dessa obra, ela reside aonde? Ela reside na capacidade de proporcionar para a gente uma análise crítica e profunda sobre a interseção entre as práticas do serviço social e o contexto do capitalismo monopolista, auxiliando a gente a entender os desafios enfrentados pelos profissionais do serviço social na atualidade. Então, o Zé Paulo Neto vai oferecer para a gente uma lente poderosa para a gente entender não apenas o impacto das estruturas socioeconômicas no trabalho do serviço social, mas também a necessidade urgente da gente repensar, da gente redefinir as práticas e abordagens dentro desse contexto. Um livro que vai fornecer uma visão crítica, uma visão atual, desafiando profissionais do serviço social a repensarem seus papéis diante das estruturas sociais vigentes. Vai proporcionar uma oportunidade valiosa de reflexão, mas também de ação, confrontando as limitações, apontando novos caminhos para um serviço social mais efetivo, mais transformador. Então, é um livro que vai servir como um guia crucial para profissionais, para estudantes, para simpatizantes, para pensadores do serviço social, por exemplo, incitando a discussão, a reflexão, a ação em direção a um serviço social mais impactante, mais alinhado com as demandas da sociedade contemporânea. No cerne dessa obra, Zé Paulo Neto vai conduzir a gente por uma jornada que vai desvelar a relação intrínseca entre o serviço social e as estruturas do capitalismo. Ele vai destacar como o serviço social é moldado e não só moldado, mas influenciado por essas dinâmicas socioeconômicas, oferecendo uma visão crítica sobre a atuação do profissional nesse contexto. Então, a análise crítica apresentada por ele nesse livro desafia os fundamentos do serviço social, apontando as limitações, os desafios dentro de um sistema que é marcado por desigualdades estruturais. Um livro, gente, que vai incitar uma reflexão profunda sobre o papel do serviço social, destacando, por exemplo, a urgência de uma atuação mais transformadora, capaz de lidar com essas raízes que eu citei, estruturais, de todas essas desigualdades. Então eu posso te dizer tranquilamente que o livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social do Zé Paulo Neto, ele é uma fonte indispensável para profissionais e estudantes de serviço social, porque vai fornecer uma visão crítica, uma visão provocativa, uma visão desafiadora sobre a nossa atuação. Porque a gente é desafiado a considerar o papel e a prática do serviço social num ambiente que é marcado por desigualdades estruturais, por transformações socioeconômicas e muitos outros fatores. Então, o convite para discussão e reflexão, ele se estende além das páginas do livro. Ele é um convite para a gente repensar tudo, repensar as práticas, os papéis, o impacto do serviço social na nossa sociedade. Uma obra que vai incitar um debate muito enriquecedor, gente, convidando profissionais, estudantes e pensadores do serviço social a analisarem criticamente a atuação atual, de agora, a buscar alternativas e inovações que possam promover uma transformação real, gente, uma transformação que exista, que a gente veja, significativa. Bom, o convite está feito. Vamos nos unir em discussões e reflexões sobre o serviço social, suas práticas, seus desafios, suas possibilidades de transformação dentro do nosso contexto do capitalismo. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. E se gostaram, já sabem, né? Inscrição, like, compartilhamento e comentário aqui embaixo me contando o que você achou. Até a próxima. Fui.